Queridos, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu quero te trazer uma palavra muito simples mesmo. Uma palavra muito simples, mas muito importante para esse ano. Eu acredito que há um tempo o Senhor tem nos chamado à simplicidade, a voltar à essência de algumas coisas. E eu quero ler aqui um texto que é muito conhecido. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Querido, quando eu olho para as bem-aventuranças, e esse é um texto muito conhecido de todo mundo que começa a seguir o Evangelho, a seguir Jesus, e eu acho que talvez a sensação que eu tenha, eu lembro que o pessoal me deu no meu aniversário um relógio, e eu peguei o manual do abençoado do relógio. Quem aí é daqueles que lê manual? Você vê quase ninguém, né? É assim mesmo. Eu peguei o manual do relógio, ele era tão subjetivo, que eu fiquei achando que eu ia olhar a hora errada para sempre, ou ia usar o relógio só de forma decorativa. E a impressão que eu tenho é que muitas vezes a gente parece olhar para as bem-aventuranças da mesma forma, como se fosse uma coisa tão inalcançável, ou quase como se Jesus estivesse sendo mais poético do que prático naquilo que ele apresenta. Eu não sei se você já leu as bem-aventuranças e teve a impressão de: olha, eu nunca vou conseguir cumprir esse negócio do jeito que está aqui. É muito interessante porque Jesus, ele costumava falar muito por parábolas. Então Jesus, ele chega, ele começa a tocar as multidões falando por parábolas. Mas quando a gente começa a ver o desenvolver aqui do ministério de Jesus, e quando Jesus começa a juntar uma multidão atrás dele, quando ele já fez alguns sinais, milagres, maravilhas, e essa aqui é uma das primeiras vezes que uma grande multidão se reúne em torno de Jesus. E o que Jesus faz não é trazer uma mensagem de hipergraça, né? Uma mensagem onde parece que todo mundo pode ser acolhido, recebido e está tudo bem. O que Jesus faz é trazer uma pregação e um discurso que é desafiadoramente claro. Jesus aqui, ele não usa parábolas, mas ele traz uma mensagem dura, tão contrária à nossa realidade, ao fluxo e à direção para onde o mundo caminha, como o mundo se move, e de uma realidade muito dura. Como eu falei, às vezes parece mais que Jesus estava sendo poético do que trazer uma definição clara. Agora, quando eu olho hoje para as Escrituras, eu olho para as bem-aventuranças, e eu quero já deixar claro para você, para não gerar nenhuma expectativa errada, que meu objetivo hoje não é esmiuçar as bem-aventuranças. Eu acho que a gente podia passar uma vida quase pregando só sobre isso, mas é tentar trazer um panorama geral daquilo que Jesus estava trazendo para a gente, e como nós precisamos voltar a coisas elementares do Evangelho. Quando eu olho para as bem-aventuranças hoje, não é mais a sensação que eu tinha antes, mas eu entendo que não entender as bem-aventuranças é não entender Jesus.
Mike Bickle diz que as bem-aventuranças são assim como a legislação do céu, a legislação da cultura de Jesus. Então, quando a gente vai para a tradução literal do grego, do que é a palavra original aqui, que é o makapioi, é como se você soltasse um suspiro ou um gritinho dizendo: ah, que felizardo. É isso que Jesus quer dizer. Quando a gente vai para a origem no hebraico, o texto é ainda mais profundo, porque bem-aventurado é como se a gente dissesse assim: alguém que é o recebedor privilegiado do favor de Deus. Agora pensa o seguinte, querido, é muito engraçado, é muito triste talvez, a gente olhar e ver que Jesus por 8 vezes ele repetiu: olha, bem-aventurado é aquele que... Ele está dizendo que alguém que tem o favor, alguém que é um felizardo. Jesus está dizendo por 8 vezes: olha, é um felizardo aquele que... E talvez a gente saiba muito pouco, entenda muito pouco o que vem depois disso. Então Jesus está trazendo aqui 8 características, 8 princípios que nos tornam, que nos fazem sermos felizardos ou detentores privilegiados do favor de Deus. Eu lembro, eu já compartilhei isso numa outra mensagem, mas eu lembro uma vez que Deus falou comigo de forma muito clara, e Deus me disse assim: olha, pelos seus frutos você pode conhecer a você mesmo também. Então a Bíblia é muito clara, ela diz que pelos frutos das pessoas a gente reconhece quem elas são. A Bíblia diz: você reconhece, você olha para o fruto e você reconhece o fruto só? Não. Ela disse: olha para o fruto e você reconhece a árvore. E Deus me disse assim: quando você olha para os seus frutos, você pode ter um encontro com quem você é de verdade. E eu acredito que um exercício muito válido, querido, seria a gente olhar para a nossa vida cristã e entender que nível de cristianismo a gente tem através das bem-aventuranças. Qual que é o nível de comprometimento com a justiça e com a verdade do reino de Deus que eu tenho quando eu olho para as bem-aventuranças e aplico elas para a minha vida? Como eu disse, eu não quero fazer uma resolução aqui e nem ser exaustivo. Essa é uma mensagem muito mais para te inspirar para esse ano, para provocar algumas coisas no seu coração, do que ser uma mensagem assim extremamente expositiva, Mas Jesus começa dizendo assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E eu não sei você, mas eu já revirei os livros e a Bíblia tentando entender, querido, que eram realmente os pobres de espírito. E a verdade é que existe muita discussão atrás disso, mas eu acredito que uma das dicas que Jesus nos dá é que Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Agora, a quem mais Jesus disse que pertencia o reino dos céus? A quem mais? As crianças. Então, quando eu olho para isso, eu vejo que uma grande diferença, às vezes, das crianças para nós é um coração crédulo e dependente. Então, 2 características do espírito das crianças e a forma que elas veem as coisas é que elas têm uma capacidade de crer muito fácil e elas se reconhecem no lugar de completa dependência. Você já viu uma criança com crise existencial porque descobriu que é dependente dos pais? 5 anos. Meu Deus, eu sou dependente, eu não posso fazer o que eu quero. 3 anos, até para ir no banheiro eu preciso da minha mãe. Então, criança não tem crise existencial, querido, por não ser independente, por precisar dos outros. Segundo o dicionário Hawais da língua portuguesa, olha que interessante isso. Eu digo que eu sou muito ministrado pelo dicionário. O dicionário me ministra muito mais que muita gente. Quando você vai para o dicionário Hawais da língua portuguesa,
olha que interessante, ele diz que humilde é alguém que reconhece as suas próprias limitações. Humilde é alguém que sabe até onde consegue ir. Humilde é alguém que sabe quando é dependente, né? Algumas versões vão dizer espírito humilde. Agora as crianças não têm dificuldade de reconhecer que são dependentes e precisam de ajuda. É muito fácil a gente entender que o contrário da humildade é o quê? O orgulho. Isso é fácil. Agora perceba que o orgulho, querido, ele sempre é autossuficiente. Quando a gente vai olhar para o que são os pobres, ou quais são as qualidades dos pobres, quando a gente faz uma comparação, a gente vai perceber que os pobres são aqueles que sabem reconhecer que têm necessidades. Apesar de que um dia eu estava na frente da empresa que eu trabalhava e chegou um cara, me pediu uma esmola. Você não tem alguma coisa para me ajudar? Eu enfiei a mão no bolso, juntei todas as moedas que eu tinha, dei na mão dele, ele pegou, olhou assim, eu quero dinheiro de papel, e jogou longe minhas moedas. Então tem uns loucos que se encontram às vezes, que são a exceção, mas na verdade os pobres sabem reconhecer que têm necessidades. Os pobres reconhecem que não dependem só de Deus, mas que dependem da ajuda dos outros. Irmãos, como muitas vezes dentro da igreja a gente tem dificuldade de reconhecer algumas coisas. Agora a cultura secular, ela vai entrando na nossa mente de um jeito que a gente não percebe, e de repente a gente está totalmente contaminado por ela. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo bem simples aqui. A gente viu isso muito quando a gente pastoreava jovens. Olha que discurso bonito. A gente tinha muitos jovens solteiros na igreja antiga, acho que a gente tinha uns 500 jovens mais ou menos. E era muito normal os pais de meninas dizer para as meninas assim: você tem que estudar para você não depender de homem nenhum. Você nunca vai depender de ninguém. Você tem que ser independente. Não seja dependente de marido nenhum. Uau, está protegendo a filha? Está protegendo nada. O que a Bíblia fala? Que o provedor da casa é o homem. Então eu não estou dizendo que a menina ela não deve estudar, ela não deve ter as suas condições, mas lá na ponta a motivação está errada. O que o pai está ensinando? Você precisa ser independente, e a Bíblia ensina totalmente o contrário. Agora essas coisas vão entrando no nosso coração e muitas vezes a gente nem percebe, né? Os pobres normalmente não exageram, querido, na importância de ter a relação com os outros e uma relação de ajuda mútua, né? Os pobres muitas vezes eles tendem a olhar mais para a cooperação do que para a competição. Você já viu que coisa interessante? Eu lembro que eu li uma pesquisa uma vez falando isso, eu não lembro onde foi, mas que quando acontecem desastres naturais, que os países pobres, o número de ajuda é muito maior do que nos países ricos. Então quando tem um desastre natural, por exemplo no Brasil, existe uma mobilização muito maior do que quando tem um país de primeiro mundo. As pessoas do país de primeiro mundo esperam que o governo ajude, ou esperam alguma outra coisa, mas normalmente as pessoas dos países pobres são aquelas que têm pessoas mais sensíveis às necessidades dos outros. Olha que loucura, quem menos tem se torna mais sensível. Né? Os pobres normalmente sabem melhor do que a gente, talvez, fazer a diferença entre o que é uma necessidade de verdade e o que é um luxo ou exagero. Os pobres aprendem a esperar. Por quê? Porque eles sabem que a maioria das coisas não está na mão deles e no controle deles. Então quando eu vejo que Jesus está falando de um espírito, pobres de espírito, Ele está falando disso, de alguém que sabe que é dependente, alguém que sabe que não tem o controle. Eu achei um texto muito interessante de uma autora chamada Monica Helwig, e ela diz assim: os temores dos pobres são mais realistas e menos exagerados, porque já sabem que podem sobreviver a grandes sofrimentos e necessidades.
Quando os pobres ouvem a pregação do Evangelho, ele soa como boas novas e não como ameaça ou repreensão. Você já pregou para alguém que quando se apresenta o Evangelho da reconciliação, está falando assim, cara, sua vida vai ser salva. A primeira coisa que ele quer saber é o que ele vai ter que abrir mão. Sabe por quê? Porque alguém que acha que tem muito, não o que eu vou perder com isso. Uma das maiores experiências de evangelismo que eu tive na minha vida foi pregando dentro de uma favela. E eu lembro, eu já vou voltar para essa história. Quero ler a última frase dela. Ela diz assim: os pobres podem reagir ao apelo do evangelho com certo abandono e com uma inteireza descomplicada, porque tem tão pouco a perder que estão prontos para entregar tudo. Sabe que uma vez a gente foi numa favela ali para os lados da cidade industrial. Eu não vou contar toda a história, mas eu fui pensando que era um culto de domingo normal numa igreja, e quando eu cheguei lá era uma ONG, e eram basicamente adolescentes do contexto social mais difícil que você possa imaginar. Eu era um pregador iniciante, começando a pregar. Michel e a Thaisa estavam com a gente aquele dia lá. O Michel não, a Thaisa estava. E a Dani estava lá também. A gente tinha acabado de casar, era solteiro ainda, tinha acabado de casar, eu acho. E eu lembro que quando eu me deparei com aqueles adolescentes, até hoje eu tenho medo de adolescente, irmão, verdade. Eu acho que eles vão me zoar, que eles não vão entender o que eu digo. E eu lembro que eu olhei para aquele povo e falei: Deus, o Senhor tem que me dizer o que falar aqui. Eu falei: eu vou jogar fora meu esboço, porque o que eu preparei para falar, esse povo aqui não vai receber. E eu entrei quase em desespero. Eu falei: Deus, me diz o que falar para esse povo. Eu fiz a coisa mais simples do mundo. Esse foi um dos cultos mais incríveis da minha vida. Eu nasci dentro da igreja, mas foi um dos cultos mais incríveis da minha vida. Quando me entregaram o microfone, eu olhei para aqueles adolescentes e eu falei assim: quem de vocês aqui tem um sonho? E todo mundo levantou a mão. E eu falei assim: quem aí quer falar qual é o seu sonho? E vários deles levantaram a mão. Eu passei o microfone, eles começaram a falar. E um falou assim: meu sonho é ser um dentista. Outro falou assim: meu sonho é ser um médico e ter dinheiro para dar uma casa para minha mãe. O coração da gente já começa a partir, né, irmão? Aí outro falou assim: meu sonho é ser um pastor um dia. E quando o microfone voltou para mim, eu falei assim: vocês sabiam que Deus tinha um sonho? E sabe qual era o sonho de Deus? O sonho de Deus era ter uma família com muitos filhos. E sabe o que vocês são? Vocês são o sonho de Deus. Irmão, quando eu falei isso, começou um chorar ali, daqui a pouco outro começou a chorar aqui, daí outro começou a chorar lá. E eu não sei nem como que aconteceu aquele negócio. Quando a gente viu, estava todo mundo chorando. O pessoal que estava comigo estava chorando. O pessoal da banda estava chorando. E aqueles adolescentes abraçavam, choravam. Ali houve reconciliação. Um dos piores traficantes da região ali se converteu naquela noite. Se converteu de um jeito assim de... Pouco tempo depois ele estava servindo já no Bola de Neve. E eu lembro que aquilo foi tão incrível, foi uma experiência tão forte da presença de Deus vir de um jeito assim que eu nunca tinha experimentado. Anos depois, eu ouvi um jovem que estava comigo, ele falou assim: eu nunca senti tanto amor de Deus como naquela noite. E eu lembro que eu saí de lá com um conflito. Eu falei: Deus, tantos outros lugares seriam mais favoráveis para que a sua presença viesse, ao meu ver. Eu falei: o que aconteceu? Por que o Senhor veio desse jeito aqui? E o que eu ouvi de Deus foi o seguinte: Deus me falou: eles não têm nada, carentes das necessidades mais básicas. Eles sabem que eles precisam, eles não têm nada ao que se apegar, eles não têm nada ao que se agarrar. E quando eles viram a oportunidade de ter um Deus, um Pai, alguém que se importava com eles, eles se entregaram completamente para isso. E eu acho que muitas vezes o nosso problema, querido, é
que talvez algumas coisas do Evangelho sejam tão desafiadoras para nós, porque nós temos um espírito que tem muitas coisas e que dá valor demasiadamente grande para algumas coisas, e abrir mão de algumas coisas se torna muito difícil. É muito difícil para a gente jejuar, por quê? Porque a gente come bem, porque você tem mais comida do que consegue comer, e aí jejuar é difícil. Nós temos coisas demais, recursos eletrônicos demais, nós temos muitos adereços para desfrutar com lazer, e aí dar tempo para Deus se torna muito sacrificial. Dar tempo para Deus, gastar tempo para Deus, mas eu tenho tantas outras coisas que eu podia fazer. Eu tenho um celular, eu tenho internet, eu tenho TV, eu tenho dinheiro para sair, eu tenho aonde ir, né? Deixa o reino de Deus para depois, porque eu estou desfrutando desse reino aqui agora. A grande verdade é que para a maioria de nós, se não para nós todos, para que você busque o reino de Deus, você tem que estar um pouco mais desinteressado nesse reino aqui, terreno. Quando o diabo leva Jesus para o alto, para um lugar alto, ele fala assim, ó, tudo isso aqui me foi dado, e se você se prostrar, eu vou te dar isso aqui. Então ele está dizendo, eu tenho um reino, né? Então a gente está ocupado demais talvez com esse reino para deixar as coisas do céu. Agora Jesus vem dizer, bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque eles sabem que precisam de Deus, porque eles são dependentes, são humildes, são sedentos, são famintos, são carentes, são necessitados de Deus. Eu tive o privilégio de pregar em alguns países na Europa, um pouquinho antes da pandemia, e eu vejo as pessoas falando muito, pregar, parece que havia um tempo que ser missionário você tinha que ir para a África. Mas a África, na verdade, é um continente evangelizado. Eu não estou tirando o valor de quem vai para lá. Claro que tem muito trabalho a ser feito. Mas, irmão, quando você vai para a Europa e você fala de Jesus, a cara das pessoas e o argumento delas para você é, não, isso já passou aqui. A gente já conhece essa história de Jesus aí. O que mais você tem para me falar? Por quê? Porque eles acham que tem tudo. Não existe um desespero, não são pobres de espírito, eles acham que são ricos. O pastor Cote diz algo muito interessante. Ele diz que uma coisa que ele observou em toda a vida dele é que todo órfão, né, aquele que cresceu sem pai, sem mãe, sem pai principalmente, ele é alguém que encontra uma dificuldade muito grande de se render no lugar de adoração. Por quê? Porque a adoração é um ambiente de rendição e de entrega. E ele diz assim, o órfão, ele não sabe se render de forma confiante, ele não sabe se entregar, ele não sabe se jogar. Então quando você perde a confiança no Pai, você perde esse lugar, você esquece desse lugar de rendição. E eu acredito que a gente é rico demais, a gente precisa encontrar de volta esse sentimento de quem diz, Deus, eu não tenho nada, eu preciso do Senhor, o Senhor é aquilo que eu mais preciso, eu estou necessitado do Senhor, eu preciso, eu sou dependente, eu sou limitado, eu sou falho, como Jesus diz para a igreja de Laodiceia, olha, você acha que você é rico, isso para mim é um grande exemplo. Jesus diz assim, você acha que é rico, mas não percebe que é pobre, cego e está nu. Qual era o contexto da igreja na cidade de Laodiceia? Prosperidade. Eu estou dizendo que a prosperidade é ruim? Não. O que é ruim é você deixar a prosperidade ocupar o lugar de Deus. Depois ele diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Queridos, eu não acho que qualquer tipo de choro
é bom. Eu acho que a gente olhar para isso de uma forma simplista não é o caminho, né? A Bíblia diz que o fruto do Espírito é alegria e não tristeza. A Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Você vê várias vezes Jesus chegando em lugares onde havia choro, né? Onde alguém tinha morrido, e Jesus diz assim: não chore. Por exemplo, sobre Lázaro: não chore, ele não está morto. Então eu não acredito que o que a Bíblia está falando é que felizardo é aquele que estava chorando, para daí Jesus chegar e falar: não chore, ele está vivo. Então era melhor nem ter achado que estava morto, né, irmão? Eu não consigo ver muita vantagem nisso. Não, eu achei que tinha perdido, eu chorei, aí Jesus falou que eu sou bem-aventurado, porque eu achei que tinha uma desgraça sobre a minha vida, e depois eu vi que estava tudo bem, né? Mais de uma vez Jesus, a filha de Jairo, você não precisa abrir, Lucas 8:52, quando os familiares choravam pela morte da filha de Jairo, Jesus disse: não choreis, ela está morta, mas dorme. Agora, lá em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36, a Bíblia diz que Jesus encontra uma mulher que chorava muito. E é muito interessante que, diferente dos parentes de Jairo, Jesus não manda essa mulher parar de chorar. Jesus entra na casa de um fariseu e essa mulher se lança chorando aos seus pés, e a Bíblia diz que ela lava os seus pés com lágrimas e enxuga seus pés com o cabelo. Agora, o consolo que Jesus dá para essa mulher é muito mais do que livrar ela só do motivo do seu choro. O que Jesus traz para essa mulher, ele fala de perdão dos pecados, ele fala de salvação, ele fala de paz. E é muito interessante porque Jesus, ele não relaciona o choro dela com tristeza, mas ele relaciona o choro dela com fé, porque ele diz assim: perdoados são os teus pecados, a tua fé te salvou. Então eu creio que o choro que Jesus está falando aqui não é só esse choro de tristeza, mas é o choro, querido, de entrar num lugar de quebrantamento. E mais uma vez a gente está falando desse lugar de entrega, de transparência, de mostrar fraqueza, de mostrar que tem necessidade, de chorar, de se derramar. Isso não pode ser um termômetro para ninguém, talvez, mas é um termômetro para mim. Você sabe que eu queria que a nossa vida cristã fosse sempre linear, e a gente estivesse sempre bem, sempre do mesmo jeito, e todo dia a gente acordasse com vontade de orar e com vontade de buscar a Deus. E mesmo que a maioria dos nossos dias seja assim, muitas vezes não vai ser. Tem dia que eu acordo e falo: cara, eu não queria ir para o culto hoje. Aí eu lembro que eu sou pastor da igreja, e eu tenho que vir do mesmo jeito. Mas não é o nosso relacionamento com Deus, querido, não é sempre linear. E você pode ter uma vida inteira de oração. Uma hora você vai acordar um dia, a última coisa que você vai querer é orar. Agora, a minha esposa sabe disso. Uma das coisas que mostra para mim que alguma coisa não está bem é quando eu paro de chorar. Eu não sou o cara mais chorão, que chora todo o tempo, pelo contrário, eu sou muito difícil de chorar até. O único lugar que eu choro é na presença de Deus. A Dani, se ela assistir comercial, ela chora, né? Às vezes a gente está assistindo uma coisa, eu estou rindo, e daqui a pouco eu vejo ela assim: você está chorando, Dani? Mas eu não sou fácil de chorar, mas quando eu passo um tempo, querido, sem chorar na presença de Deus, isso mostra que tem alguma coisa errada. Se você está aqui, você perdeu a capacidade de chorar, deixa eu dizer para você, tem alguma coisa errada. Porque um dos sinais de a gente estar em contato com Deus é o coração contrito e quebrantado. Aí o cara está duro aqui, parece uma porta, ele fala: não, mas por dentro eu estou
muito sensível. Eu só não consigo demonstrar aqui, mas a gente precisa ser quebrantado, precisa entrar nesse lugar. Depois a Bíblia vai dizer assim: bem-aventurados. Aqui é interessante porque algumas versões vão falar de volta humildes e outras versões vão falar mansos, porque eles receberão a terra por herança. Se a gente usar o adjetivo humilde, é algo que a gente já construiu e falou muito bem disso. A Bíblia fala mais de uma vez, eu anotei aqui Tiago, capítulo 4, versículo 6, mas se eu não me engano, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, vai falar a mesma coisa, que Deus resiste aos orgulhosos ou soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora, irmão, olha como o orgulho é uma coisa do Satanás. A Bíblia diz que o Senhor é rico em misericórdia, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, que Ele é longânimo, benevolente, que Deus é bom, mas Ele fala assim: mas o soberbo eu não aguento, o soberbo eu resisto. Você percebe, eu vi alguém dizendo isso, se eu não me engano foi o C.S. Lewis, e ele diz que o orgulho é a característica que mais nos aproxima de Satanás. Você percebe que o que derrubou o diabo foi exatamente isso: o orgulho, o querer ser igual a Deus, o querer desejar uma coisa que não era para você, que não era seu lugar. Agora é importante lembrar aqui que a humildade não necessariamente está ligada à pobreza. É muito comum a gente ver uma família que é necessitada, que é pobre, e a pessoa dizer assim: não, fulano de tal veio de uma família humilde, mas a verdade é que tem gente que não tem nada e é orgulhoso. Já conheceu gente assim? Cara, tem gente que você olha, você fala assim: se desse para comprar ele pelo que ele vale, vender pelo que ele pensa que vale, dá para ficar rico. Mas é orgulhoso, soberbo, não tem nada, mas não dá o braço a torcer, está sempre olhando os outros de cima, Segundo, eu falei isso, segundo o dicionário Hawais, humilde é aquele que reconhece a sua limitação, aquele que é modesto, que é simples, e olha que interessante, que expressa submissão. Então acho que a gente falou bastante disso. Agora, quando a gente vai falar de mansidão, querido, eu já vi gente querendo colocar as bem-aventuranças como se fosse uma coisa para a eternidade, para o futuro, mas para mim a Bíblia fala claramente de um procedimento e de um caráter cristão. A Bíblia fala que Deus escolhe um homem do meio do povo hebreu, para tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Esse cara era Moisés. Agora, quem era Moisés? Qual era a característica de Moisés? Você não precisa abrir, eu não quero me demorar. Números capítulo 12, versículo 3 diz assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens sobre a terra. Agora, a gente tem uma tendência, querido, de um senso de justiça que sempre nos empurra para brigar por aquilo que é nosso. Às vezes é muito difícil você pensar na mansidão como uma ferramenta para conquista. Você entende que Moisés era o cara que Deus chamou para libertar o povo e conquistar a terra prometida, e o que ele era? Manso, o mais manso da terra. E a Bíblia vem dizer: bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Agora, Moisés não era omisso. Eu acho incrível ver Moisés brigando com Deus. Deus falando assim: Moisés, vai de ladinho aqui que eu vou destruir esse povo. Eu estava lendo a Bíblia já falando: vai, mete fogo nessa cambada de desgraçado, sem vergonha, sem fé, Você não sente raiva do povo? Eu sinto. Eu fico pensando, se eu fosse Deus, já tinha mandado descer fogo do céu. E essa hora você se empolga. Deus fala: agora o pau vai fechar. Deus fala: Moisés, sai de lado aqui que eu vou descer fogo nesse povo. Aí Moisés entra na frente. Isso não é o papel de alguém omisso.
Moisés entra na frente e fala assim: se o Senhor rejeitar ele, vão falar de você para sempre. Jogo pesado, né? O Senhor prometeu coisa para esse povo e vai rejeitar. E tem o seguinte: se o Senhor vai rejeitar eles, risca o meu nome do livro da vida também. Vai que Deus fala: tá bom. Fechou. Então não vai mais de lado, vai, desce para a galera. Então ele não era omisso, querido, ele era posicionado. A gente tende a confundir às vezes a mansidão com omissão, mas são coisas totalmente diferentes. Mas quando eu olho para o posicionamento de Moisés, ele não era omisso, ele era pacificador. Ele foi alguém que tentou trazer a reconciliação entre Deus e o povo. Ele foi aquele que falou assim: Deus, o Senhor vai destruir essa cidade, mas se tiver 10 pessoas fiéis ali, Deus, não dá para o Senhor rever isso? Então ele era alguém posicionado, mas era alguém pacificador. E é muito interessante que a Bíblia vai falar exatamente disso. As bem-aventuranças vão falar disso um pouquinho depois. É muito chato, porque eu vejo que a gente vive um contexto hoje na igreja tão partidarista. Você percebe isso? Irmão, eu nasci na igreja, nunca foi assim. Parece que tudo você tem que tomar ao lado de alguém. Então as pessoas abrem discussões na internet: mas isso que o cara falou aqui, quem está certo e quem está errado? Está certo que tem umas bobagens que você tem que dizer o que está certo e o que está errado mesmo, né? Tipo a figura do Kleber Lucas, por exemplo. Vamos falar o nome dele aqui, né? Ontem eu estava lendo um texto que diz assim: Senhor, grandes são as tuas obras. Kleber Lucas já deve olhar para isso e falar assim: não, esse texto é muito preconceituoso com os baixinhos, né? Deve ser alguma coisa assim. Então existe muita bobagem, mas querido, a gente é muito partidarista. A gente tem que tudo tomar o lugar do que é certo. Tá? De que lado você fica? Isso é horrível. Você sabe que quando eu olho para essa situação do Kleber Lucas, e a história desse cara é antiga. Esse cara, se foi crente um dia na vida, faz tempo, né? Eu conheço, viajando e conhecendo histórias de pessoas que conviviam com ele. Esse cara de crente, ele não tem nada, né? Ele canta aquela música, sei que não estou sozinho, não ando sozinho. Aí parece que está indo para o quarto casamento. Faz sentido, né? É para eu parar? Tá bom. Esses dias eu vi assim, alguém postou: não estou sozinho, não ando sozinho, Kleber Lucas. Falei, faz sentido, tá no quarto casamento, é isso aí mesmo. Então, até me perdi agora para onde eu ia. Mas tudo a gente tem que, as pessoas querem que você tome um lado em tudo, irmão. Tudo você tem que sentenciar, dizer que se o cara é certo. Tem coisa que não é princípio bíblico. O que é princípio bíblico, a gente deve separar assim o certo do errado, a verdade da mentira, o que é bíblico do que não é. Mas é muito chato isso. Parece que a gente tem que olhar para dois ministérios, que cada um tem seu chamado, a sua característica específica, mas daí a gente tem que sentar e dizer: não, qual que é melhor? Eu sou do lado desse aqui, eu sou do lado desse aqui. Para com isso, pelo amor de Deus. Depois o texto vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Agora é importante a gente lembrar aqui que a justiça aqui não é a justiça dos homens, é a justiça de Deus. O Júnior, pastor do Luiz Hermínio, me falou uma vez, eu nunca mais esqueci, com aquele sotaque catarina, ele falou assim: eu vou te falar uma coisa, toda história tem 3 lados, o meu, o seu e o de Deus. E é verdade, irmão, toda a história vai ter 3 lados. Então o que esse texto está falando aqui é da justiça de Deus. Deuteronômio 6:25 diz assim: e se nós nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, essa será a nossa justiça.
Se eu não me engano, foi o Mike Bickle que disse também. Ele diz: a justiça humana é exigir os meus direitos, mas a justiça de Deus é dar o direito a quem não tem. Agora, você já pensou uma coisa? Olha de que verdade do reino de Deus que é isso, que eu faço uma pergunta para você: qual foi a última vez que você abriu mão de um direito seu em favor da justiça, ou você abriu mão de um direito seu em favor do outro? Como é difícil abrir mão, não é? Eu confesso para você, irmão, tenho coração peludo às vezes também. Eu tenho um negócio com a injustiça, com aquilo que é errado, me deixa louco. Agora, você consegue abrir mão de um direito? Não, eu tenho direito, eu estou certo, eu tenho razão, mas você abrir mão disso em favor de outra pessoa. Pensa um negócio que é difícil para mim, vou confessar meu pecado para você: abrir mão de uma coisa errada no trânsito. Cara, para mim é difícil. Pensa um negócio que me tira a paz, é o tal do trânsito. Se eu buzinar um dia para você na rua, grita glória a Deus, que eu lembro que eu sou crente e paro. Agora, qual é o exemplo que Jesus nos deixou? Abra comigo lá em Filipenses capítulo 2. Versículo 6. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 16. Ele diz assim, aqui ele joga pesado, porque ele faz uma comparação com o procedimento de Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo filho, não considerou ser igual a Deus, era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Irmão, pensa no exemplo de Jesus, que sempre abriu mão do que ele tinha direito. Como isso é confrontador. Você sabe que a gente quer as outras coisas de Jesus. Você quer o poder de Jesus, a autoridade de Jesus. Você quer curar que nem Jesus. Você quer, mas será que você quer dar outra face igual Jesus? Será que a gente quer ficar quieto quando é humilhado como Jesus? Será que a gente consegue se calar? Isso é difícil para mim, me calar quando eu tenho a resposta. E depois ele diz: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu acredito que não tem segredo aqui. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 12, na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a orar, ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então o que Jesus está nos ensinando é que a gente vai receber o mesmo tipo de perdão que a gente dá para os outros. Você sabe que toda vez que alguém me faz uma coisa ruim, difícil, o exercício que eu faço, cara, não carrega a mágoa de ninguém, libera perdão na hora. E eu tenho por temperamento, eu sou sanguíneo, para mim o normal é assim, eu fico quase endemoniado de brabo, dura meia hora, 40 minutos depois eu já não lembro nem porque eu estava brabo mais, né, meu presbitério? Eles já passaram por isso. Às vezes eu sou sanguíneo, eu sou impulsivo às vezes, e é normal várias vezes. Aí 40 minutos depois estou eu lá, que droga, eu sou burro demais, fiz de volta. Falei: gente, queria pedir perdão para vocês aqui, porque eu me exaltei publicamente, agora eu tenho que pedir perdão publicamente. Isso é o meu normal. Agora, as grandes ofensas e as pessoas que têm mais capacidade de te ofender são as pessoas a quem você atribui algum tipo de respeito ou admiração, né? Sim, eu costumo dizer, se entrar um maluco aqui, entrar pela porta e começar a xingar todo mundo, vocês são tudo um bando de crente desgraçado.
de vocês é inglês, nada a ver. Tipo, ninguém vai se ofender, falar assim, falou do nome da minha igreja. Por quê, irmão? Porque a gente não sabe quem que é, não faz diferença nenhuma. Então as pessoas que têm a capacidade de nos ofender são as pessoas a quem a gente atribui algum tipo de consideração, respeito, valorização, admiração, amor. E quando uma pessoa assim me ofende, eu vejo que foi ruim, eu já fiz isso muitas vezes, eu me fecho no quarto, até eu conseguir resolver no meu coração. E aí eu fico orando, abençoando essa pessoa 1 milhão de vezes, até ser de verdade. E eu costumo dizer, as pessoas já me perguntaram assim, mas como que eu sei quando eu liberei perdão de verdade? Eu falei, quando eu consigo dobrar meu joelho e falar, Deus, eu não sei se isso depende de mim, porque a tua palavra fala que aquilo que o homem semear, isso ele também colherá, ou ceifará. Eu falei, mas se depender de mim, eu não quero que essa pessoa colha mal nenhum pelo que ela me fez. Abençoa a vida dela. Quando eu consigo orar isso de coração, eu sei que eu liberei perdão. O que você está fazendo? Você está abrindo mão, você está sendo misericordioso. E a primeira coisa que eu me lembro é o seguinte, essa pessoa ela precisa do meu perdão, e eu estou com dificuldade de perdoar. Eu fico me imaginando assim, e se fosse eu que estivesse indo para diante de Deus, e Ele tivesse com dificuldade de me perdoar? Irmão, quando você pensa isso, acabou. O que você faz? Você perdoa na hora. E na verdade, o Senhor está ensinando um princípio muito simples. Você vai receber o mesmo tipo de perdão que você entrega. Logo depois a Bíblia diz assim, bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante, ele diz assim, é seguro dizer aos puros de coração que eles verão a Deus, pois só os puros de coração querem vê-lo. Irmão, a grande verdade é essa, a gente que pastoreia e cuida de gente faz muito tempo, quando você está cuidando do crente, você está ali perto de você, a primeira coisa que ele faz quando ele está fazendo porcaria é que ele some. Ele não aparece da igreja, ele não responde mensagem, ele dá uma de João sem braço. Então as pessoas se escondem. Agora, o puro de coração, ele quer se expor. Existe um cara chamado Sundar Singh, que é chamado do apóstolo dos pés sangrentos. Esse cara era um indiano, um sadhu, tipo um rabi indiano, como se fosse. E esse cara aceitou Jesus e ele passou a andar por toda a Índia descalço, pregando o evangelho. E ele andava distâncias tão grandes que ele chegava sempre com os pés sangrando nas cidades. E ele era tão humilde que quando ele começava a falar de Jesus, as pessoas achavam que ele estava falando de si mesmo. E eles falavam para ele, você que é esse Jesus? Ele dizia, não, é outro, muito maior do que eu. A história desse cara é incrível, porque ele costumava ir para o meio do mato para jejuar. Então ele colocava 40 pedrinhas num bornal, é bornal que chama, né? 40 pedrinhas num bornal, e cada dia de jejum ele jogava uma pedrinha fora. Eles chegaram a encontrar ele inconsciente, que tinha desmaiado durante o jejum algumas vezes na floresta. E um dia ele saiu para mais um período de 40 dias e ele nunca mais foi visto. Ou Jesus levou ele embora, arrebatou ele, ou ele morreu de inanição mesmo. E ele diz assim, só quando lhe entrega o coração é que o homem o encontra. O coração é o trono do Rei dos Reis, a capital do céu é a alma, aonde esse rei reina. Agora, que grande desafio é manter o coração puro. É por isso que Provérbios 4:23 vai dizer, acima de todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Irmão, a grande verdade é que o nosso coração é como uma esponjinha que absorve tudo que você põe ele em contato, né? Então, o nosso coração é como um balaio ali, onde você vai deixando um monte de coisa entrar durante o dia. E o que entra no seu coração vai fazendo um depósito. E a hora que espremer, vai sair só o que está lá dentro, não vai sair outra coisa.
Por isso que eu digo que são nos horários, nos momentos de conflito, de desafio, aonde a gente é espremido, que o que está dentro aparece. Né? A gente consegue às vezes manter uma imagem, passar uma boa aparência, construir uma imagem falsa para as pessoas, mas quando a gente é espremido, o que está dentro sai. Então por isso que nós devemos guardar o nosso coração e devemos manter o nosso coração puro, e isso fala de você cuidar o que você deixa de entrar nele. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Você sabe que uma das coisas que mais tocou meu coração, e eu sei que é meio esquisito a gente falar da gente mesmo, mas eu não tenho problema de falar das coisas que eu errei, e isso é uma coisa que traz uma alegria para o meu coração. No último trabalho secular que eu tive, eu fazia parte de uma equipe de executivos de venda, e a gente tinha um gerente dessa equipe, e irmão, venda você sabe como que é sempre um conflito. Todo mundo de venda normalmente tem temperamento forte, é sanguíneo, é impulsivo e dá BO sempre. E quando eu estava já há um tempo nessa empresa, toda vez que tinha conflito com a gerência, algumas vezes eles tentaram derrubar o gerente, vamos dizer assim. E essas pessoas me ligavam, às vezes, Farley, a gente quer tomar um café em tal lugar, mas a gente queria ouvir você. Você pode vir? Eu falava, vou. Eles falam, cara, a gente está indignado, tal, mas a gente pensou em levar para cima esse problema, mas a gente queria ouvir você primeiro. E qual era o meu papel? Era de ser um pacificador. Eu falava, gente, o cara está nessa função faz pouco tempo, vamos ajudar ele. Você pensou que podia ser você nesse lugar? Vamos conversar com ele, vamos ser honestos com ele, vamos falar para ele que o jeito que ele está fazendo está sendo ruim. Agora tem irmão que adora ver um fogo pegar, né, irmão? Agora nós precisamos ser pacificadores. A Bíblia diz que bem-aventurados são os pés daqueles que calçam nos seus pés as sandálias do Evangelho da paz. Sabe o que isso significa? Que por onde você passa, você deixa pegadas de paz. Quando você chega, o ambiente muda. Quando você chega, as coisas são apaziguadas. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Repita comigo, por causa da justiça. Pois deles é o reino do céu. Querido, esse texto com certeza ele fala de um consolo para aqueles que são perseguidos, mas não é qualquer tipo de perseguição. Ele fala daqueles que são perseguidos por causa da justiça. Você sabe uma coisa que é muito comum acontecer? As pessoas vêm chorar para nós, dizer assim, eu sou muito perseguido no meu trabalho porque eu sou crente. Mas quando você vai ver o cara, ele é um chato de galocha. O cara perturba a vida de todo mundo, não é parceiro, está sempre apontando o defeito dos outros, não aceita ser repreendido. Tem cara que é perseguido, não é por causa da justiça não, é por causa que é uma íngua. Porque não sabe a hora de falar, porque quer mostrar uma superioridade espiritual. Agora a Bíblia fala justamente sobre ser perseguido por ser justo. Meu pai era um fiscal de obras do Estado, então quando o Estado ia construir, aqui meu pai trabalhou, eu cheguei a vir várias vezes com ele na Manuel Ribas aqui, ele trabalhou, ele que supervisionou a construção dessa rodovia aqui. E o que a prefeitura fazia? Fazia uma licitação e contratava alguém para fazer o trabalho, só que o meu pai fiscalizava o trabalho para prefeitura, e existem vários procedimentos e testes de qualidade para ver se a empresa está entregando aquilo que se comprometeu a entregar. E o que as empresas queriam, na grande maioria das vezes, é dar um migué. E quando meu pai fazia um teste e o produto não estava como deveria, o que essas empresas faziam? Vinham para o meu pai e ofereciam dinheiro. Quantas vezes eu vi isso acontecer? Você não quer um carro novo?
E o meu pai nunca se vendeu. E ele teve um cara em específico que chegou a ameaçar ele. Você vai mexer comigo mesmo? Você vai ver o que vai te acontecer. Ameaçou meu pai, que eu lembro do meu pai chegar estressado, gerar um ambiente horrível. Sabe o que aconteceu? Eu acho que uns 5 anos depois meu pai se aposentou, e esse cara, um empresário riquíssimo, chamou meu pai e falou assim: eu soube que você se aposentou, e eu tenho umas obras acontecendo, e eu queria que você fosse conduzisse essas obras, porque eu sei que você não vai se vender para ninguém. E meu pai falou: a condição que eu vá trabalhar para você é que você deixe eu sempre ser honesto e lidar com a verdade. Ele falou: não, se eu não soubesse que você ia fazer assim, eu não ia nem te chamar. Então isso fala sobre ser perseguido pela verdade, sobre ser justo. Irmão, por que eu estou trazendo tudo isso para você nesse primeiro dia do ano? Eu vejo que como igreja, e eu acho que isso não é só uma realidade do Brasil, uma realidade geral, a gente se encheu de tantos adereços, que a gente, com o tempo, foi se afastando muito da simplicidade do Evangelho. Existe um momento em que Paulo chega para os Coríntios, se eu não me engano, e ele diz assim: olha, o meu temor é que vocês se apartem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Sabe por quê? Porque a gente vai enchendo a nossa vida cristã de adereço, irmão, e chega uma hora que, sem perceber, a gente está muito longe do Evangelho, da verdade. Eu não quero ser ISO 9000 do reino, e isso não serve para ninguém. Alguém já disse assim que conselho é igual dentadura, só cabe na boca do dono, né? Então eu não quero dizer aqui o que nenhuma igreja tem que fazer, mas você sabe que quando a gente veio para esse lugar aqui, e a gente tinha uma restrição financeira muito grande, por não ter dinheiro para fazer as coisas, então a gente não teria dinheiro nunca para colocar um telão de LED, e nem para colocar iluminação, e nem para colocar um som com potência. A consequência disso é que a gente voltou a descobrir coisas simples. A gente voltou a descobrir o valor de ouvir a igreja cantando. O Harold Walker veio aqui, que é um cara incrível de Deus, ficou encantado por como a igreja canta e como se ouvia a igreja cantando. Um homem, sei lá quantos anos o Harold tem, acho que uns 70 mais ou menos. A vida inteira na igreja, ficou encantado com o que viu. Mas a gente descobriu algumas coisas, como é bom ouvir a igreja cantando. A gente percebeu que quando não tem um telão mostrando uma coisa incrível, ou você está olhando para Jesus, ou você não tem o que te distrair. A gente descobriu também que a gente não tem adereço nenhum aqui. Então, se a igreja não vier e não adorar, o culto vai ser xoxo. Agora, tem igrejas que tem tanta parafernália na adoração, que se ninguém fechar o olho nem levantar a mão, vai ser um espetáculo do mesmo jeito. O que são isso, irmão? São adereços, né? É claro que não adianta, por outro lado, a gente querer tirar todas essas coisas e não entrar no lugar de adoração. Mas o que o Senhor mais tem gritado ao meu coração durante esse ano é da necessidade da gente voltar em coisas elementares do Evangelho, da verdade. A gente precisa falar de volta que a gente precisa andar em santidade, que os nossos olhos precisam ser santos, que a gente tem que cuidar com o que olha nas redes sociais, que a gente tem que orar, sabia? Que a gente tem que jejuar, que a gente tem que adorar, que não adianta nada você vir aqui uma vez por semana se você não ora na sua casa, que isso é mais importante. Que se tem coisas na sua vida que estão erradas, elas não vão se resolver sozinhas. Que se você é infiel ao Senhor financeiramente, e assim, um mês é fiel, de outro não é, daí é fiel de volta, daí passa 3 meses sem ser fiel, que isso não vai se resolver sozinho, que uma hora você tem que olhar para isso e falar: Deus, eu preciso consertar a minha vida.
a lembrar que integridade é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Que quando não tem ninguém olhando, Jesus está olhando. Então nós precisamos voltar a essas coisas elementares, irmão. Entenda isso que eu estou te dizendo. Se você está aqui, se não falta um culto de domingo, você bate palma, você entrega seu dízimo. Mas se você não tem uma vida devocional, se você não ora na sua casa, se não busca Deus em casa, você não tem uma vida cristã. Porque cristianismo é relacionamento. Sabe o que você é? Um evangélico não praticante. Então a gente precisa voltar para essas coisas. Sabe qual vai ser a consequência disso? Uma igreja verdadeira. Uma igreja de verdade, irmão. A gente tem que voltar a lembrar, eu sei que a gente bate nisso aqui desde sempre, sempre bateu, mas que cristianismo é mesa, é relacionamento. Que se você vem aqui, você está aqui todo domingo, você canta todas as músicas, você bate palmas, você entrega seu dízimo, sua oferta, mas você não tem relacionamento com as pessoas, você é avulso, você não faz parte de um corpo, porque igreja é relacionamento, é mesa, é caminhar junto. Porque a igreja diz que assim como o ferro afia o ferro, assim o irmão afia o seu irmão. Sabe por quê? Porque ser crente sozinho é muito fácil. O bicho pega quando a gente tem que se relacionar com os outros. Então a gente precisa voltar para isso. Eu vou falar para você uma coisa, eu já falei outras vezes, faz tempo que eu não falo, mas eu não quero que soe de um jeito pejorativo para você. Mas irmão, eu não estou muito interessado em como vai crescer o número de pessoas na igreja. Eu quero que a gente cresça em primeiro lugar em verdade. Eu prefiro 1000 vezes ter os 300, 350 que a gente tem crente. Que as pessoas olham e falam, cara, esse cara é crente, cara. Esse cara é humilde. Ele é temente. Ele é santo. Ele é honesto, do que ter uma igreja de 3.000, estacionamento que não cabe gente, mas que vem um monte de gente bater cartão aqui. Eu não presto para pastorear a gente assim, não vou aguentar, me dá raiva só de pensar. Manso e humilde. Estou tentando. Mas verdade, eu não aguento isso, irmão. Eu preciso ser de verdade. Sabe qual é o exercício que eu queria que você fizesse essa semana, primeira semana do ano? O que você precisa mudar? A gente costuma virar o ano dizendo todas as coisas que a gente quer de Deus. Eu quero isso. Deus, em nome de Jesus. Não é ruim, tá, irmão? Mas também não é tão bom. Em nome de Jesus, eu vou aplicar a minha fé. Esse ano vai ser o ano que eu vou trocar de carro. Não é ruim trocar de carro. O ruim é isso ocupar o lugar no seu coração que não deveria ocupar. Agora, você já percebeu que é muito fácil, a gente faz listas, nada errado com as listas também. A Bíblia fala sobre todas as nossas petições serem reconhecidas diante do Senhor. Quando eu fico tentando cavar dos meus filhos o que vai agradar o coração deles. Por quê? Porque dá a eles realizar os desejos do coração deles, me realiza, me agrada. Agora, quantas vezes a gente vira o ano falando assim, o que Jesus quer de mim? O que será que Jesus quer de mim? O que Ele espera de mim? O que será que eu posso entregar para Ele que vai deixar o coração de Jesus feliz? O que você precisa mudar? O que é uma manchinha aí? O que é uma coisa que você varre, que você não quer olhar para enfrentar? Às vezes é uma coisa tão pequena, mas isso que vai fazer a grande diferença na sua vida para um rompimento.
Então, meu convite para você nesse ano é: entre nesse ano falando: Deus, eu vou resgatar as coisas simples, eu vou voltar a ler a palavra, eu vou voltar a orar, eu vou voltar a jejuar, eu vou me santificar, eu vou cuidar com o que eu assisto, eu vou cuidar onde eu ponho meus olhos, eu vou cuidar com o que eu falo, eu vou cuidar com a forma que eu tenho lidado com as pessoas, eu vou atrás de quem eu ofendi, eu vou perdoar quem eu não perdoei, eu vou ser um bem-aventurado. Baixe sua cabeça, feche seus olhos.